nos confins do Antigo Oriente, onde o céu era um pergaminho divino e as estrelas, suas palavras, duas histórias separadas por séculos, ecoam um mesmo mistério: o aparecimento de uma estrela, um sinal celestial que anunciou o nascimento de figuras destinadas a transformar a história da humanidade. A primeira estrela brilhou para Abraão, o patriarca cuja aliança com Deus lançou as bases de uma nação escolhida, conforme narrado no livro de Jazar e nas tradições bíblicas. A segunda, séculos depois, guiou os magos do Oriente até Belém, ao encontro do Messias, conforme descrito no Evangelho de Mateus. Essas estrelas, mais do que fenômenos astronômicos, são fios de um mesmo tecido cósmico, entrelaçando as narrativas de Abraão e Jesus em um padrão divino de promessa, eleição e redenção. O livro de Jazar, um texto apócrifo que complementa as narrativas do Gênesis, oferece um relato vívido do nascimento de Abraão, envolto em prodígios celestiais. Segundo Jazar, capítulo 8, na noite do nascimento de Abraão, uma estrela extraordinariamente brilhante surgiu no Oriente, visível aos sábios e adivinhos da corte de Nimrod, o poderoso rei da Mesopotâmia. Esses homens, versados na leitura dos céus, interpretaram a estrela como um presságio de grande upheaval. Um menino havia nascido, destinado a desafiar os ídolos pagãos e a autoridade dos reis. A luz da estrela era tão intensa que ofuscava as demais, um farol que parecia proclamar a chegada de um novo capítulo na relação entre Deus e a humanidade. A narrativa de Jazar descreve como os conselheiros de Nimrod, alarmados, alertaram o rei. Um menino nasceu, e a estrela indica que ele será um líder de povos e derrubará os poderosos. Nimrod, temeroso de perder seu trono, ordenou a morte de todos os recém-nascidos. Mas Terá, pai de Abraão, escondeu seu filho em uma caverna por anos, protegendo-o da ira do rei. A estrela, nesse contexto, não era apenas um sinal, mas um símbolo de eleição divina. Abraão, ainda um bebê, foi marcado pelos céus como o futuro patriarca que estabeleceria a aliança com Deus, prometida em Gênesis 12, 1-3, na qual ele seria uma bênção para todas as nações. A tradição judaica, embora não mencione a estrela diretamente no Gênesis, reforça a ideia de Abraão como uma figura cósmica. Em Gênesis 15:5, Deus leva Abraão para fora e diz: "Olha para os céus e conta as estrelas, se puderes. Assim será a tua descendência." As estrelas, aqui, simbolizam não apenas a multidão de descendentes, mas também a conexão de Abraão com o divino, um homem cuja vida seria guiada pela luz celestial. Para os intérpretes antigos, a estrela de Jazar era uma manifestação física dessa promessa, um sinal visível de que Abraão era o escolhido para iniciar uma linhagem espiritual que culminaria no Messias. Este é o rei de Israel, aquele que vai tirar os pecados do mundo. Séculos depois, outra estrela brilhou no Oriente, conforme narrado em Mateus 2, versículo 1-12. Os magos, sábios orientais, herdeiros das tradições astronômicas da Babilônia e da Pérsia, observaram um novo corpo celeste, uma luz que não seguia os padrões conhecidos das constelações. Esses homens, descritos como conhecedores das escrituras hebraicas e das profecias, reconheceram a estrela como um sinal messiânico. Mateus relata que eles perguntaram em Jerusalém: "Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo." A estrela de Belém, assim como a de Abraão, era mais do que um fenômeno natural. Ela evocava a profecia de Números 24:17, onde Balaão declara: "Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel." Para os magos, essa estrela era o cumprimento de promessas antigas, um eco da luz que anunciou Abraão, agora sinalizando o nascimento do Messias, o descendente final da linhagem de Abraão.
A estrela os guiou através de desertos e cidades, até Belém, onde encontraram Jesus, um bebê em uma manjedoura, cuja humildade contrastava com a grandeza do sinal celestial. Os presentes oferecidos pelos magos, ouro, incenso e mirra, reforçam a conexão com a narrativa de Abraão. O ouro simboliza a realeza, ecoando a promessa de que Abraão seria o pai de reis, Gênesis 17:6. O incenso, usado em rituais sacerdotais, aponta para o papel de Jesus como mediador entre Deus e os homens, um tema que ressoa com a aliança sacerdotal de Abraão em Gênesis 14, quando ele é abençoado por Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. A mirra, associada à morte e ao embalsamamento, prenuncia o sacrifício de Jesus, mas também remete à ideia de Abraão como um homem que enfrentou a morte em obediência, como no sacrifício de Isaque, Gênesis 22. A conexão cósmica, um padrão divino. A ligação entre as estrelas de Abraão e de Jesus não é apenas narrativa, mas teológica e simbólica, revelando um padrão divino que atravessa as eras. Ambas as estrelas aparecem em momentos de ruptura, anunciando figuras que desafiam o poder estabelecido. Nimrod, no caso de Abraão, e Herodes, no caso de Jesus. Em Jazar, a estrela de Abraão provoca medo nos poderosos, que tentam eliminar a ameaça matando crianças. Em Mateus, Herodes, ao saber da estrela, ordena a matança dos inocentes em Belém. Mateus 2,16. Essa repetição sugere que a intervenção divina, marcada por sinais celestiais, sempre encontra resistência, mas prevalece. Os magos, como herdeiros das tradições dos sábios que testemunharam a estrela de Abraão, são elos vivos entre as duas histórias. Suas práticas astronômicas e sua familiaridade com textos como o livro de Jazar e as profecias hebraicas indicam que eles viam a estrela de Belém como parte de um contínuo. Para eles, a estrela de Jesus não era um evento isolado, mas o clímax de uma narrativa iniciada com Abraão. A tradição zoroástrica, que influenciava os magos, também valorizava estrelas como mensageiras de eventos divinos, reforçando a ideia de que a luz de Belém era a realização de um ciclo cósmico. Simbolicamente, as estrelas representam a orientação divina em meio às trevas. Abraão, nascido em uma era de idolatria, foi chamado para seguir a luz de Deus, abandonando os deuses de seus antepassados. Josué 24:2. Jesus, nascido sob a opressão romana, veio como a luz do mundo. João 8:12, cumprindo a promessa feita a Abraão de que, por meio de sua descendência, todas as nações seriam abençoadas. As estrelas, portanto, são faróis que guiam a humanidade para a verdade, conectando o particular, o nascimento de um indivíduo, ao universal, a salvação de todos. A conexão entre as duas estrelas também reflete a cosmovisão do Antigo Oriente, onde os céus eram vistos como um espelho do plano divino. Na Babilônia, de onde os sábios provavelmente descendiam, as estrelas eram consideradas manifestações de anjos ou deuses, e eventos celestiais, como conjunções planetárias ou cometas, eram interpretados como mensagens. A estrela de Abraão, descrita em Jazar como singularmente brilhante, pode ter sido um fenômeno astronômico raro, talvez uma supernova ou uma conjunção, mas sua importância residia em seu significado espiritual. Da mesma forma, a estrela de Belém tem sido objeto de especulação científica. Alguns sugerem que foi uma conjunção de planetas no século 7 a.C., mas seu papel transcende a astronomia, apontando para o Filho unigênito de Deus. A narrativa de Jazar, embora apócrifa, era conhecida em círculos judaicos e cristãos primitivos, e sua ênfase na estrela de Abraão ressoava com as tradições orais que os sábios poderiam ter encontrado em suas viagens. Assim, os magos, como figuras que transitavam entre culturas, viam na estrela de Belém a convergência de múltiplas tradições,
todas apontando para o Messias como o herdeiro espiritual de Abraão. As estrelas de Abraão e Jesus, separadas por séculos, são unidas por um propósito comum: anunciar a chegada de figuras que redefinem a relação entre Deus e a humanidade. Abraão, com sua fé e obediência, tornou-se o pai de uma nação e o precursor de uma promessa universal. Jesus, como o Messias, cumpriu essa promessa, trazendo salvação não apenas aos descendentes de Abraão, mas a todos os povos, como previsto em Gênesis 22:18. Por meio da tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Para os magos, a jornada a Belém não era apenas a busca por um rei, mas a celebração de um ciclo cósmico que começou com Abraão. A estrela que os guiou era um eco da luz que brilhou sobre o patriarca, um lembrete de que a história divina é cíclica, não linear, movida por ritmos que transcendem o tempo. Nesse sentido, as estrelas são mais do que sinais, são convites à fé, à esperança e à peregrinação rumo ao divino, seja em uma caverna na Mesopotâmia ou em um estábulo em Belém. Essa conexão, tecida por textos sagrados e tradições antigas, revela um universo vivo com significado, onde as estrelas não apenas iluminam o céu, mas também o coração humano, guiando-o para a verdade eterna. Dos céus de Ur à manjedoura em Belém, a profecia continua viva, e você faz parte dela. Obrigado por assistir até aqui, curta, se inscreva e compartilhe para apoiar o canal. Fique curioso e continue explorando, pois nos vemos no próximo Relatos. Tchau!